Bacana, galera. Vamos dar continuidade a Roma. Então, na aula passada, nós falamos da crise da República, a transição da República para o Império. O primeiro imperador é Otávio Augusto, 27 a.C., 14 depois de Cristo, começando uma dinastia chamada de dinastia Júlio-Claudiana, seguida depois da dinastia dos Flávios e depois dos Antonínios, momento auge de Roma, né? Júlio-Claudiano, Flávios e Antonínios. E depois falaremos dos Severos, primeira metade do século III depois de Cristo, já dando sinais de crise, já estamos entrando no Baixo Império. Aí nós vamos estudar os séculos 4 e 5 para estudarmos o fim do Império Romano, apenas o Império Romano do Oriente, mais tarde chamado Bizantino, e entraremos em feudalismo nas áreas ocidentais. Então nós vamos trabalhar agora a fase do Império. Nós vamos trabalhar o Império entre os anos 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Então, ele se inicia no finalzinho do século antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Depois de Cristo não há necessidade de usarmos o DC, século V da era cristã. Então é este período que nós estudaremos, 1 a.C., 5. Como é no final do antes de Cristo, já praticamente era cristã, séculos 1, 2, 3 em diante. Nós vamos dividir o Império em dois momentos. Nós vamos dividi-lo em Alto Império, que começa nesse final do século I antes de Cristo, até a primeira metade do século III, os Severos. E depois vamos estudar o Baixo Império, segunda metade do século III depois de Cristo ao século V, 476, o final do Império Romano do Ocidente. Nós vamos estudar que aqui o Império Romano viveu seu momento auge. Aqui estudaremos o início do declínio e da crise e do declínio do Império Romano. Resistindo até o século XV, do 5 ao 15, como Império do Oriente ou Império Bizantino. Esse é um outro assunto. Então hoje estudaremos o momento auge e o momento de declínio até 476, final do Império Romano do Ocidente. Para isso é legal trabalharmos o seguinte: ao trabalharmos esse primeiro momento, o Alto Império, esse momento auge do século I antes de Cristo, a primeira metade do século III da era cristã, esse momento auge, nós destacamos a questão da Pax Romana, a paz romana. Nunca vamos entender Pax Romana, a paz romana, como um momento de paz, mas como um momento auge da manutenção da ordem dentro das áreas de domínio do Império Romano. Então a Pax Romana é o momento auge em termos de manutenção de uma ordem. Manutenção de uma ordem, a manutenção da ordem dentro do Império. O que a gente não pode esquecer é o seguinte: Roma dominou o mundo. Não, Roma não dominou o mundo. Roma dominou, pegando ali os rios, Danúbio, pegando as regiões ao sul de toda a Europa, essa região do rio Danúbio, indo em direção ao sul da Europa, até a Península Ibérica, até a Península Balcânica, praticamente todo o norte da África, Numídia, que é a região da Numídia, a região do Egito, a região da Mauritânia, que é praticamente todo o norte, ali a gente fala norte da África, aquela região ali do Saara,
aquela região do litoral africano banhada pelo mar Mediterrâneo, até aquela região do mar Egeu, do mar Negro, península da Anatólia, entrando onde hoje é Síria, Líbano, Israel, né, partes da Península Arábica, partes da Síria. Ali são as áreas do domínio do Império Romano, ou seja, praticamente todas as terras que margeiam o mar Mediterrâneo. Nessas áreas territoriais, onde há o domínio do Império Romano, do Estado Romano, atingiu seu momento auge. Não quer dizer que dentro dessa área não tenhamos reações ao poder de Roma. Temos o tempo todo. Mas no momento em que você tem uma reação, você tem uma rápida repressão do Estado Romano, dentro da ideia da manutenção da ordem. Seria mais ou menos hoje pegarmos como exemplo a questão dos Estados Unidos, a maior potência militar do mundo até os dias de hoje. Uma potência provavelmente num processo de declínio, que talvez alguns séculos depois, alguns anos depois saberemos disso, mas já vivendo seu momento de declínio, mas nesse momento a maior potência militar do mundo ainda. Né? Então os Estados Unidos, junto com outros aliados e dentro de um jogo geopolítico, faz a manutenção de uma ordem que esteja a favor dos seus interesses. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm uma tecnologia nuclear, tem uma bomba nuclear. Eles não saem detonando a sua bomba nuclear em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, como fizeram, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Mas o fato de sabermos que os Estados Unidos têm uma bomba atômica, uma potência atômica, uma potência militar, é uma potência econômica, poucos serão os países com condições de enfrentá-los. Então você tem um poder de coerção dentro da ideia de uma manutenção da ordem a partir dessa potência. E atualmente outras potências. China, podemos falar nas potências europeias ainda, né? Podemos falar, por que não, de um G8, por que não de talvez um G20, por que não de um Conselho de Segurança da ONU. Né? Aí você vai percebendo a ideia de uma manutenção de uma ordem. Não se faz guerra a todo momento, mas estou preparado para ela. E você não mexe comigo, porque eu sou a potência. O que acontecia com a Pax Romana? Paz Romana. Dentro das áreas de domínio do Império Romano, há manutenção da ordem a partir dos interesses de Roma. Há enfrentamentos e resistências, portanto, repressões, dentro da ideia dessa manutenção. Roma vai chegar na época de Trajano, nos seus momentos, nos seus limites máximos. E depois, a partir de Trajano, Adriano, Marco Aurélio, que já é um momento de crise, a manutenção das suas fronteiras, mas não mais um processo de expansão. Correto, galera? É nesse momento que nós temos o auge, nós temos aqui o auge do chamado Mare Nostrum. O que é o Mare Nostrum? O nosso mar, no caso, o mar Mediterrâneo. Essa expressão Mare Nostrum, nosso mar, o mar Mediterrâneo, é um mar romano. Ele já vem sendo talhado antes mesmo do Império Romano. Quando estamos no século I a.C., ainda na fase republicana, o mar Mediterrâneo já é considerado o Mare Nostrum, o nosso mar, o mar romano, uma lagoa romana, devido ao poder que Roma tem, tanto no Mediterrâneo Ocidental, Península Ibérica, Península Itálica, como no Mediterrâneo Oriental, Península Itálica, indo em direção à Península Balcânica, Península Anatólia, atual Ásia Menor, região da Turquia, Israel, Síria, Líbano e Egito. Beleza, galera? O que é o Mare Nostrum, o mar romano, o mar Mediterrâneo? É o domínio militar e econômico que Roma tem nessa área. Não quer dizer que inimigos de Roma não naveguem no Mediterrâneo, mas é um risco grande, pois não têm condições de enfrentar essa grande potência. E Roma enfrenta todos aqueles que são seus inimigos a ferro e fogo, ao longo, seja no final da República, na transição da República para o Império, seja nesses momentos aqui dos séculos do Império, tanto o alto como o baixo de Império, como potência em termos de manutenção da ordem, o uso da força e da violência para atender aos seus interesses. Correto, galera? Outro fato importante que nós temos que destacar é a questão da centralização do poder. É a questão da centralização do poder nas mãos do príncipes, do imperador, do imperador. Ao contrário do que ocorria no período republicano, onde esse poder se centrava no Senado, como principal estrutura política da República Romana.
Não nos esqueçamos da importância da Assembleia Plebeia e das magistraturas romanas que controlam o estudo do Estado romano. Mas nesse momento, a partir de Otávio, o poder se centra nas mãos do imperador. Mas o Senado não deixa de existir. Por isso que alguns historiadores questionam o uso de império, né? Preferem utilizar o nome principado. E não podemos pensar na época do império como uma monarquia moderna, lá da Europa, que nós estudamos entre os séculos XV e XVIII, Inglaterra, França, Portugal, onde tínhamos as dinastias, onde o poder era passado de pai para filho, dentro de uma única família. Por exemplo, na Inglaterra, dinastia Plantageneta, dinastia Lancaster, York, Tudors, Orange, Windsor, ou como em Portugal, Borgonhas, Avis, Habsburgos, Braganças, como por exemplo na França, os Angevinos ou Capetinhos, Valois, Bourbons. Nós não podemos falar que em Roma houve uma dinastia nesse modelo, uma monarquia neste modelo, por exemplo, da Europa da Idade Moderna, dos séculos XV ao século XVIII. O que houve em Roma foi a centralização do poder nas mãos de um homem, chamado de imperador. Esses imperadores nas 3 primeiras dinastias fazem parte de um único grupo, por isso que vamos usar o nome aqui, dinastia. Então, dinastia Júlio-Claudiana, dinastia dos Flávios, dinastia dos Antoninos, dinastia dos Severos. Mas em nenhum momento dentro de Roma houve a ideia de que o poder deve ser passado de pai para filho dentro de uma única família. É muito comum, por exemplo, em Roma, é praticamente a regra em Roma, um imperador em vida escolher o seu sucessor, quem ele considera o melhor sucessor. Pode ser seu filho, como pode não ser. Pode ser um filho que chamamos adotivo. Cuidado com a ideia de filho adotivo, né? Como por exemplo nos dias de hoje. Eu observo naquele homem próximo a mim capacidades intelectuais, morais, militares para se tornar o futuro imperador. Então eu o adoto como meu filho. Eu o escolho como meu sucessor. Geralmente dentro de um grupo próximo a ele. Então geralmente dentro de uma família próxima a ela. Por isso que falamos de uma dinastia, mas não dentro do modelo das monarquias europeias da Idade Moderna. Beleza, galera? Então, por exemplo, a primeira dinastia, Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana, 14 a.C., 68 depois de Cristo, teve como imperadores, o primeiro, que eu vou usar como exemplo, porque não temos como falar de todos os imperadores, o Otávio, seguido pelo Tibério, seguido por Caio, chamado também de Calígula, Cláudio e Nero. Aí depois tivemos Vespasiano, Tito, Domiciano. Aí depois tivemos o início da dinastia dos Antoninos. E nós vamos destacando vários desses imperadores, alguns com mais, outros com menos destaque, fazendo parte de um grupo onde há uma sucessão de poder, mas não necessariamente pai e filho. Pode acontecer? Pode, como por exemplo na fase de crise de Roma. Nós vamos ter, na época de Marco Aurélio, um imperador filósofo, passando o poder para Cômodo, mas aí já é um momento de decadência, já é o fim da dinastia ali dos Antoninos, começando os Severos, depois a gente bate esse papo, bacana? Então nós vamos usar o Otávio como exemplo para entendermos como que funcionava do ponto de vista político essa questão da centralização do poder. Então o primeiro imperador, considerado o primeiro imperador, é Otávio, começando a fase dessas dinastias. Então nós tivemos a dinastia Júlio, dos Júlios, Júlio-Claudiana, dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana, entre 14 a.C. a 68, já entrando na era cristã, teremos a dinastia dos Flávios, teremos aqui a dinastia dos Flávios, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana é Nero, considerado incapaz, terminou por ser assassinado, dando início à dinastia dos Flávios, 69, aí eu não preciso mais colocar depois de Cristo, nós já estamos na era cristã, 69, 96 depois de Cristo, e temos a dinastia dos Antoninos. A dinastia dos Antoninos, nós estamos entre 96 e 192, considerado o momento auge do Império Romano. Na sequência, nós temos a dinastia dos Severos,
A dinastia dos Severos, galera, já 193, 235, repare bem, eu estou entrando na primeira metade do século III da era cristã, ou seja, é o momento que está se encerrando o Alto Império, o momento auge. Na sequência, nós teremos na sequência aqui do Severo, 193, 295, uma sucessão de vários imperadores, não falamos mais de uma dinastia, uma enorme sucessão de imperadores, a maior parte deles sendo mortos, assassinados, jogos de poder. Então a gente já começa a perceber um momento de declínio, um momento de decadência. É aí que nós vamos chamar de Baixo Império, correto? Então nós temos as dinastias Júlio-Claudiana, Flávio, Antoninos e os Severos. Estamos na fase do Alto Império, estamos no momento auge. Aqui estamos no momento auge. Os Antoninos são considerados um momento auge, final do século I, século II depois de Cristo. Quando entramos na fase dos Severos, já há sinais de crise. Estamos na segunda metade do século III da era cristã. Perdão, estamos no final da primeira metade do século III. Na segunda metade do século III, entrando no século IV e V, percebemos já o Império Romano num processo de crise e decadência. É o chamado Baixo Império. Como que nós damos como principal característica do Império Romano durante o Alto Império, da dinastia Júlio-Claudiana, a fase dos Antoninos? Nós vamos ter uma centralização do poder, haverá uma centralização do poder nas mãos do imperador. Mas a gente não pode se esquecer que eu tenho a estrutura do Senado e o Exército. Talvez esse seja o tripé do poder nesse momento. Centraliza-se o poder no imperador. Para o Senado, o imperador, ele não era nem chamado de imperador, ele é o príncipe, ele é o primeiro cidadão de Roma. Para o exército, essa tradição vem desde a época da República. Aquele general que se destacava numa campanha militar e conquistava uma determinada região, ele era chamado pelas suas tropas de imperator. Então a ideia é do imperador. O exército continua a chamar este que conduz o Estado Romano de imperador. O que nós vamos ter nesse momento? Na maioria das vezes, você tem inclusive uma disputa do poder entre Senado e Exército. Nós vamos explicar isso através do Otávio. O Otávio fortaleceu o Exército Romano, fortalece as relações entre Imperador e Exército Romano. Então era muito comum os imperadores serem escolhidos pelo Exército, terem o apoio do Exército. E o Senado corroborando com essa ideia, aceitando e dando a ele o título de príncipes, aceitando a sua autoridade, o seu poder como imperador. Como o período é muito longo, 1, 2, 3 séculos, não tem como nós criarmos aqui uma regra. Teremos vários imperadores e várias situações. Então é mais comum qual tipo de situação? O exército impõe ou apoia a figura de um imperador. Como esse imperador tem o apoio do exército, o Senado é obrigado a aceitá-lo. Então procura fazer um jogo político dentro dessa escolha. Em alguns momentos, por exemplo, Nerva, ele é escolhido pelo Senado. Mas na sequência você já tem alguém que é Trajano, que é escolhido pelo exército e passa também a ter o apoio do Senado. Ou seja, você tem entre Senado e Imperador, Exército e Imperador, e por que não Senado e Exército, todo um jogo de poder político. Essa é a característica da fase do Império Romano. Você tem um imperador, e o imperador em vida escolhe o seu sucessor, com o apoio do Exército e com o apoio do Senado. O Senado muitas vezes é obrigado a aceitar porque não tem muito o que falar. Mas o Senado tem o seu poder. Falar que o Senado desapareceu na fase do Império não é verdade. Falar que o Senado não tem poder nenhum na época do Império não é verdade. Mas não é mais o mesmo poder que o Senado tinha na época da República. Esse Senado tem que se adequar a uma nova
contingência, um novo momento histórico, uma nova estrutura de poder e um novo jogo de poder. Sacaram, galera? Beleza? Então nós vamos ter aqui a seguinte situação, usando o Otávio como um exemplo. Então nós vamos usar aqui o Otávio como exemplo. O Otávio, sobrinho do Júlio César. Então, para o exército, o Otávio carrega a herança de Júlio César. Júlio César é uma imagem fortíssima ao longo do Império Romano. Tanto que o termo César passa a ser usado pelos imperadores romanos, não todos, mas a maioria deles, como um título de poder. Ele é o César, correto? César virou um título autocrático na sequência, mesmo depois de Roma. Então, de César virá czar na Rússia, de César virá Kaiser na Alemanha. Então, César acaba sendo um nome que se transforma num símbolo de poder. E muitos imperadores romanos absorveram essa ideia de César. O Otávio, herdeiro de Júlio César, com o apoio do exército, inicia esse processo de centralização do poder. Mas esse Otávio, nesse início, fez um jogo político com o Senado. E aí depois vocês têm que dar uma lida para entender toda a dinâmica que aconteceu na sequência. Vou usar o Otávio como um exemplo. Então, Otávio Augusto. Augusto, né, como se fosse uma simbologia sagrada, uma imagem de um Deus. Toma muito cuidado com isso. A maior parte dos imperadores na sequência, em vida, não utilizam essa ideia de que são um Deus vivo. Alguns, depois da sua morte, passam a ser cultuados como tal. O que se cultua como Deus não é um imperador, mas a deusa Roma. A Roma é uma figura endeusada. O imperador que conduz essa deusa Roma, essa Roma império, então passa a se fazer essa relação de endeusamento. Mas nem todos, a maioria dos imperadores em vida não carrega essa ideia de que eles eram um Deus encarnado, um Deus vivo, como acontece, por exemplo, no Egito, em que os faraós são considerados deuses encarnados, deuses vivos, monarquias teocráticas. Em Roma nunca se teve a ideia de uma monarquia, muito menos uma monarquia teocrática. Não se tem uma ideia de uma monarquia dinástica em que o poder é passado dentro de uma família de pai para filho. É uma relação diferente. É uma república que virou o principado, que virou o império, que absorve estruturas romanas, mas readequadas a um novo momento histórico, que são os séculos cristãos, 1, 2, 3 e 4. Correto, galera? Então nós vamos usar o Otávio, 14 a.C., 27 depois de Cristo, como um exemplo. Transição de um antes para o início da era cristã. Cristo nasceu durante o governo de Otávio. O que o Otávio fez no início? Voltemos àquela aula que nós já trabalhamos quando eu citei Cícero. Cícero, um político romano do século I a.C., acreditava que a República Romana vivia num momento de crise, de uma profunda crise, e que apenas um homem, centralizando o poder em si, reestruturaria a estrutura do Estado romano, fazendo com que se voltasse ao momento auge do início da República Romana. Isso acontecendo, esse homem devolveria o poder ao Senado. É o que Otávio promete ao Senado. É o jogo político que aconteceu entre Otávio e o Senado. Otávio ele propõe mudanças, ele propõe reformas, fazer reformas na estrutura de poder do Estado romano. Na estrutura do Estado romano. Otávio promete ao Senado que vai reestruturar o Estado romano e devolvendo todos os poderes a este Senado, reestruturando a República Romana. Não acontecerá. O Otávio centralizará o poder em si. O Otávio escolhe o seu sucessor. Ele não tinha um filho de sangue, então ele escolheu um enteado, que é Tibério. E aí depois de Tibério veio Calígula, aí veio Cláudio, aí veio Nero. É o início da dinastia Júlio-Claudiana. É o início da centralização do poder dentro desse grupo. E aí as sucessões de grupos, Flávios, Antoninos e os Severos. Correto? Então ele, Otávio, propõe uma reforma da estrutura do Estado, mas essa reformulação do Estado viria a partir de um processo de uma centralização do poder nas mãos dele, o príncipe, para o Senado, nas mãos dele, Imperator, aos olhos do exército. Ele promete reestruturar e voltar às antigas estruturas republicanas. Não volta. É o início do império calcado no poder de uma única pessoa e de um grupo político que o cerca. É o início do império. Aí na sequência falaremos
dessas reformas feitas pelo Otávio, que perpetuarão para os próximos imperadores dentro da estrutura do Império. Valeu!